Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16, versículos 6 a 12. Diz assim as Escrituras: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o homem não vê, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. E disse: ainda falta um menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque sei que nesta manhã o Senhor nos toca, o Senhor nos constrange, o Senhor nos confronta, o Senhor nos leva a um posicionamento, o Senhor nos levanta, o Senhor imprime em nós a imagem do Senhor para que possamos cumprir a tua vontade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, e todos digam amém. Você pode se assentar, por gentileza. Eu quero falar nesta manhã sobre o tema: você pode. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: você, querido, você pode. Diga: eu posso. Nem Jessé, pai de Davi, nem seus irmãos pensavam que seria possível Deus escolher Davi, mas esta foi a escolha de Deus. Deus havia rejeitado Saul, porque Saul colocou a carroça à frente dos bois. Saul teve iniciativa própria sem depender de Deus. E aí Deus diz a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? E manda o profeta Samuel até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé a rei sobre Israel. E é lindo isso. Eles não esperavam, mas a escolha de Deus era Davi. Às vezes esperamos reconhecimento, consideração pelas pessoas que estão próximas. Ora, aquele que me chama de amigo, de parente, ele deve reconhecer, deve ter consideração em relação a mim. E por isso às vezes nós frustramos. E nesta frustração acabamos esquecendo do que nós temos. Escute o que eu vou falar. Eu e você podemos. Eu e você podemos alcançar níveis mais altos, resultados maiores. Por quê, pastor? Deus colocou dentro de você um potencial. E às vezes nem mesmo você sabe do potencial que está aí dentro. Tem gente que nos julga por aquilo que vê, e esquecem que Deus vê o que os olhos humanos não percebem. Deus olha aí dentro e Ele sabe o que pôs, e Ele sabe
onde você pode chegar. Ele sabe quais são os resultados que você pode obter. Pastor, eu não enxergo possibilidade nenhuma na minha vida. Mas Deus vai abrir os teus olhos espirituais hoje, para você sair daqui pronto para viver coisas que nunca imaginou que podia viver. E isto tudo para a glória de Deus. Diga amém. É pela fé que nós podemos ver possibilidades onde humanamente não poderíamos ver. Pense nisso. Um pai, uma mãe tem o poder de orar por seus filhos. Tem o poder de orar pelos seus filhos. Mas é só quando o filho entende o que Deus colocou dentro de si que ele alcança grandes resultados. Um líder tem o poder de liderar e liberar uma palavra de fé sobre os seus liderados, e com isso provocá-los a um novo destino. Mas só eles é que podem despertar esse destino. Um empresário, um profissional, um homem de negócios tem o poder pela fé na palavra de Deus, se ele é crente em Cristo Jesus, de declarar a palavra de Deus sobre algo e dar um destino poderoso neste negócio. Uma igreja tem o poder de conquistar uma cidade inteira para Jesus. Vou repetir. Uma igreja tem o poder de conquistar uma cidade inteira para Cristo. Por quê? Porque este poder foi colocado dentro dela. Quando eu penso na Mais de Cristo, eu penso nisto. Deus colocou um poder dentro da gente, um poder dentro desta igreja, e a mensagem que a gente transmite vai alcançando gente a todo custo, a todo canto. Então é preciso saber que existe um potencial dentro da gente. Diga, existe um potencial em mim. O que é potencial? A capacidade que existe em algo. Eu tenho um carro, me enviaram um vídeo de alguém dirigindo este carro que eu tenho, e a pessoa chegou no vídeo a 260 km por hora, e eu fiquei assim. O carro tem potencial para isso, mas eu nunca colocaria 260 km por hora. Quando eu chego a 150, eu já penso, pode estourar um pneu. Não é que eu duvide do potencial do carro, mas eu duvido da capacidade que tenho para dirigir em tal velocidade. Mas se você pegar um piloto experiente, que anda a 300 km por hora, 260 não é tão difícil de pôr. Você está entendendo? Você está aí, às vezes, aquém dos resultados que gostaria de ter, e Deus está dizendo, eu coloquei dentro de você o potencial que você precisa para alcançar novos níveis. Diga amém. Então quero lhe chamar a atenção a algumas coisas. Em primeiro lugar, se você quer viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, esteja conectado com a fonte. Diga, eu preciso estar conectado com a fonte. Conectado com a fonte, pastor? Sim. Ninguém conhece um equipamento como quem o criou e o desenvolveu. Ninguém. E aliás, quando você compra qualquer coisa, vem o manual do proprietário, o manual de instrução, e ali está dito como tal coisa funciona. Se você não olha e você é autodidata como eu, às vezes se equivoca com o equipamento, você faz coisa errada com ele, e isso acontece. E é interessante as crianças. Nesses dias a Sara estava usando o meu iPhone e fazendo coisas que eu desconhecia, e eu perguntei, como é que você sabe? Você tem 8 anos. E ela falou, eu vi uma amiguinha fazendo, e a amiguinha viu o tio, e o tio viu o primo, e o primo viu não sei quem, e de um passou para o outro, e ela sabia fazer coisas que não sabia. Eu não sabia como gravar a tela do celular, eu não sabia como duplicar o que estava aqui e colocar na televisão.
E eu fiquei. Ninguém conhece o iPhone como a Apple. Ninguém conhece um equipamento como aquele que fabricou o equipamento. Então escute, ninguém conhece o homem como aquele que criou o homem. Se você quer poder, se você quer alcançar resultados, conheça quem sabe como você pode mais. Quem é, pastor? Deus. Então esteja conectado com a sua fonte. Quando um produto está em constante relacionamento com o seu fabricante, ele sempre se atualiza. Sempre se atualiza. Outro dia começou a dar bug no meu celular. E eu reclamando, poxa, está ruim, eu acho que é a bateria, eu acho que é a internet, eu acho que é não sei o quê. E aí o pastor Fabrício falou: pastor, o senhor atualizou o seu celular? Passei uma vergonha. Botei 3 minutos, parecia novinho em folha, porque aplicativos não funcionavam, porque ele estava desatualizado. Escute, se você quebra a conexão com Deus, se você se desconecta de Deus, é possível que a sua vida comece a funcionar de maneira ruim. Diga misericórdia. Qual é a sua fonte? É Deus. Você vai olhar para Davi, e Davi o tempo todo estava conectado com Deus. Ele era pastor das ovelhas de seu pai, mas ele tinha consigo sempre uma harpa. Você lê os salmos de quando Davi era pastor de ovelhas, você fica perplexo. Você vê claramente que ele estava conectado com a sua fonte. Deus está procurando gente que está conectada com ele. Esse entendimento é você que deve nutrir. Essa busca é você que precisa fazer. Esse desejo deve ser seu, estar conectado com Deus. Sabe por quê? A presença de Deus é uma fonte inesgotável. A presença de Deus é uma fonte de esperança, de alegria. A presença de Deus nos contagia, nos empurra, nos impulsiona. A presença de Deus nos coloca para frente. A presença de Deus abre os nossos olhos para que a gente enxergue as possibilidades que humanamente não enxergaríamos. Então eu preciso estar conectado com a minha fonte. Olhe para alguém e diga: esteja conectado com a fonte. Em segundo lugar, saiba como as coisas funcionam. Como é que é, pastor? Saiba como as coisas funcionam. Que tem gente que não sabe como as coisas funcionam. O seu funcionamento está relacionado a viver sob a perspectiva de Deus. Existem muitas vozes, existem muitas opiniões, existem achismos aqui, ali e acolá. Mas a coisa mais importante é ouvir Deus, entender o que Deus tem, compreender qual é a vontade de Deus. Perspectiva é a maneira como enxergamos algo. Nem sempre a minha perspectiva é a perspectiva do outro. Mas existe uma perspectiva bíblica. Existe uma razão para se cumprir regras, disciplinas. Existe uma razão para nós termos em nós limitações. Existe uma razão por que é que Deus vai abrindo os caminhos, Deus vai trazendo então uma abrangência maior, Deus vai permitindo a gente alcançar maiores resultados à medida que a gente caminha. Porque assim, Deus te prova e te aprova.
E cada prova é mais difícil, mas também cada resultado positivo que você alcança é um crescimento maior que você obtém. Então escute, o problema que você está chamando hoje não é o maior problema da sua vida. Existem vitórias e milagres maiores do que este que você precisa e que você vai viver, porque Deus está no controle. Então saiba como as coisas funcionam. Ninguém está contra você, as pessoas estão a favor delas mesmas. Pastor, tem gente que está me perseguindo. Não, esta pessoa está sonhando com o resultado que ela quer. Então ela não é contra você, ela é a favor dela mesma. Mas glória a Deus, você serve a um Deus que, quando você está conectado com Ele, sabe como as coisas funcionam. Você entende que Ele é por você. Deus é por você. Esteja conectado com a fonte e também saiba como as coisas funcionam. Não suba no topo para que todos te vejam. Suba no topo para enxergar a todos e estender a mão para quem precisa. Isto é saber como as coisas funcionam. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você vê que em determinados momentos Davi é afrontado pelos seus irmãos. Quando Davi diz: quem é esse incircunciso? E era Golias, que vem contra o exército de Deus. Quando ele está falando isso, questionando quem estava ao redor, um dos seus irmãos diz: vieste agora aqui para perturbar a guerra? Curioso. Davi só ignora e continua o questionamento para outra pessoa. Lá na frente você não vê nenhum tipo de vingança de Davi. Você não vê vingança em José. Que quando você cresce, não é para colocar o pé no pescoço de ninguém. Quando você cresce, é a honra de Deus. É Deus te posicionando, dizendo: filho, eu espero que você saiba como as coisas funcionam. Porque é assim mesmo, o exaltado será humilhado, mas os humilhados O problema não é a sua perspectiva ser diferente da do outro. O problema é quando a sua perspectiva em relação a resultados é diferente da perspectiva de Deus. O meu e o seu funcionamento está relacionado com uma fé fundamentada na palavra de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus é o nosso manual de funcionamento. Se eu quero saber como as coisas funcionam, eu preciso me relacionar com a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Eu era jovem, ainda sou, glória a Deus. Mas eu era solteiro. Eu tinha 23 anos. Eu liderava um culto em Joinville numa igreja. A igreja um pouco menor do que essa. E era um culto de quinta-feira que lotava. E aí cheguei para o meu pai e falei: pai, tem um casal aqui que pediu conselho. Eles pediram em consideração, dizendo que eu sou um moço de Deus. Eles pediram um conselho, o que eu falo para eles? Aí meu pai deu 3 textos bíblicos para que eu desse a eles, para eles lerem todos os dias aquele texto. E disse: olha, peça para eles orarem com este alvo. Aí passei para eles: olha, eu não tenho a experiência para falar de casamento, mas eu busquei orientação com o pastor da igreja, e aí ele me indicou esses textos bíblicos e esse tempo de oração para vocês estarem juntos, porque eles eram recém-casados e não queriam divórcio, e estavam enfrentando dificuldades. Ok, marquei o retorno, uma conversa depois com eles de acompanhamento pastoral para uma semana posterior. Ok, na outra semana eles entraram e disseram: olha, é a mesma coisa, essa semana não mudou nada, está difícil. Eu ouvi e fiquei intrigado. Disse: só um pouquinho que eu já volto. Fui de novo lá na sala pastoral do meu pai e disse: pai, por favor, o casal da semana passada está aqui, o senhor pediu para eles lerem esse texto, este e este.
orarem juntos com este alvo. E eles voltaram, pai, não mudou nada. Meu pai olhou para mim e falou assim: sabe por que não mudou? Por quê, pai? Porque eles não fizeram o que você disse que eles deveriam fazer. Aí eu voltei, fiquei pensando, como é que eu vou falar isso para eles? Como é que eu vou dizer? Eu voltei, aí ficou aquela conversa e eu pensando, eles não fizeram. Meu pai era linha dura em relação a isso. Quando ele dava um conselho, ele era batata. Eu disse: sabe por que não aconteceu? Por quê? Aí fiz aquela voz de profeta. Não aconteceu porque vocês tinham que ler isto, orar por isso, por aquilo, e vocês não fizeram. Aí um olhou para o outro: a gente não fez não. Justamente isso. Nós estamos desconectados com Deus e não queremos nos aperceber do manual de instrução que a gente deve cumprir, observar. Se você quer saber como as coisas funcionam, se relacione com a palavra de Deus. O que falar dos banhos que eu tomei quando fui aos Estados Unidos pela primeira vez? Fui aos Estados Unidos, cheguei na casa de uma família que me recebeu com muito bom gosto. Eles disseram: um banheiro está ali, toalha aqui, tudo do bom e do melhor. Entrei, olhei, era uma banheira, um chuveiro, uma ducha. Fiquei maravilhado por estar ali, estava na América. E aí eu abri o chuveiro e só descia água embaixo da banheira. E eu fiquei 2, 3 dias tomando banho assim. Tá rindo porque não era você? Assim, gente. Eu pegava a água aqui embaixo, colocava aqui em cima. Eu dizia: misericórdia, que isso? Aí eu fui para um menino, cabeção, e disse: cara, é estranho, porque não sai água em cima, só embaixo. Aí ele: vem aqui. Eu bem zoiudão, metendo a cabeça aqui. Ele puxou, saiu água embaixo, eu mudo. Mas não sai água aqui. Ele apertou um botão, pá! Era um botãozinho, era um negocinho. Como é ruim quando você não sabe como as coisas funcionam. Davi sabia como as coisas funcionavam. E é possível ler Salmos de Davi encontrando ele triste, chateado, em depressão, angustiado, lamentando, ao mesmo tempo que de repente você olha para algumas considerações no mesmo salmo e Davi está dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Ao mesmo tempo que ele diz: as coisas são difíceis, ele diz: olha, eu sei que eu posso confiar no Senhor. Ao mesmo tempo que há ansiedade nele em chegar no trono, você vê também a consciência de saber que Deus está no controle. Diga amém. Em terceiro lugar, descubra e cumpra o seu propósito. Descubra e cumpra o seu propósito. Tudo o que existe com um propósito. Ninguém fez uma cadeira como esta que você está sentado porque estava em determinado lugar sem saber o que faria. E aí chutou um pedaço de ferro, um pedaço de madeira e surgiu a cadeira. Uau! Não. Tudo foi feito com propósito. O microfone que eu seguro, ele foi feito para um determinado propósito. Ninguém faz um equipamento sem propósito. Até a arte mais abstrata tem o propósito de ser observada. Talvez você está aí dizendo: a minha vida está bagunçada de um jeito que eu não sei por qual caminho ir. Os maiores problemas que você está enfrentando hoje, escute o que eu vou falar, vou repetir. Os maiores problemas, os problemas que você está vivendo hoje, você está vivendo debaixo de um propósito de Deus. Há uma razão por que você está passando pelo que está passando. Há uma razão porque este problema é o seu problema e não é o problema de outro. E não é para você ficar se lamentando, porque tem gente que gosta de se lamentar de tudo.
Você chega para alguém que gosta de ser pessimista e você diz: eu estou com dor de cabeça. Ele fala: você não sabe, eu tive tumor no cérebro. Aí se você encontra alguém mais pessimista do que ele fala: pois é, eu tive problema no coração. Aí o outro mais pessimista fala: já tive 3 AVC. E o outro mais pessimista diz: ó, chamou o SAMU que estou morrendo. O problema que você está enfrentando, o propósito desse problema não é destruir você. É despertar você. Diga: Deus quer me despertar. Às vezes Deus leva você a um incômodo para te empurrar para algo novo. Deus te leva à muralha e te coloca na muralha para te empurrar para algo novo. Você está aí lamentando e é Deus trabalhando. Você está aí dizendo que não dá e é Deus te promovendo. Diga amém. Então tudo que acontece é para um propósito. Tudo que é fabricado é para um propósito. Se Deus está permitindo você passar pelo que está passando, é porque Deus está te levando para um lugar que você ainda não experimentou, mas você vai experimentar o cuidado e o favor de Deus. Às vezes a gente quer usar as coisas com um propósito errado. Eu já tentei, já falei aqui, já tentei abrir um equipamento e ao invés de usar uma chave de fenda, uma chave Phillips, eu usei uma faca. Estraguei a faca, espanei o parafuso e depois que luta para abrir. Quem já não fez isso? Quando o desespero bate, você quer usar o que está na mão? Você usa qualquer coisa? Quem já não comprou uma esteira, colocou no quarto e disse: vou emagrecer. E depois de 3 meses, o que tinha em cima da esteira? Não estou sozinho. Percebo que parte do auditório é nós. E aí fica aquele negócio, né? E até colocou, fez tudo caprichadinho. Ou colocou assim perto da sacada para ver a vista. Ou colocou na frente da televisão para quando vê o seu time perder de 5-0, você está assistindo. Entendeu? Você coloca, e aí diz: não, porque daí quando meu time, mentira. Quando o seu time joga, você faz pipoca. Isso não é revelação não, gente. Mas tudo que você não compreende o propósito acaba sendo mal aplicado. Propósito é a vontade de realizar ou alcançar alguma coisa, é o desígnio. Às vezes é algo que te incomoda e dessa forma você identifica que isto é o seu propósito. Ou é algo que você ama muito, diz: nossa, que incrível, e isto é o seu propósito. O propósito e o potencial andam juntos. Potencial é o que eu tenho de Deus dentro de mim. Propósito é como eu posso aplicar o potencial na minha vida. Potencial que Deus colocou aí dentro. Propósito é o entendimento de como fazer isso acontecer. Há um propósito de Deus para a sua vida. Diga: há um propósito de Deus para a minha vida. Aprenda com Davi como descobrir o seu propósito e cumprir o seu propósito. Primeiro, você tem que estar conectado com a fonte. Diga: eu preciso estar conectado com a fonte. Segundo, preciso saber como as coisas funcionam. E terceiro, tenho que estar atento em ouvir a voz de Deus. Davi sabia quem ele era. Ele estava conectado com Deus e porque estava conectado com Deus, sabia qual era a sua identidade, sabia qual era a razão da sua existência. Davi sabia que as coisas não aconteciam de um dia para o outro. Não, ele sabia disso. Ele vivia na dimensão de Deus. Ele não buscou atalhos,
ele se manteve fiel a Deus, sabendo como as coisas funcionam. E o interessante, por que ele ouvia a Deus? Porque você não vê Davi fazendo o que quer. Quando ele faz o que quer, é quando ele peca. Davi, quando tinha qualquer tipo de afronta, ele ia consultar a Deus. Mesmo antes de ser rei de Israel, ele consultava a Deus. Qualquer decisão, qualquer escolha, qualquer passo que ele ia dar, ele ouvia primeiro a voz de Deus. Ele tinha força para vencer os exércitos inimigos. Ele tinha potencial para vencer os exércitos inimigos. Quando eu penso na escolha que Deus fez a Davi, de não olhar para a sua aparência, mas olhar para a sua essência, de não olhar o que os homens veem, mas enxergar o potencial que havia colocado lá dentro. Por que é que Deus escolheu Davi e não escolheu um dos seus irmãos? Quando eu fico pensando nisso, eu chego a essa conclusão: ele tinha o coração pronto para ouvir Deus. Embora tivesse a capacidade, embora tivesse o potencial, embora entendesse qual era o propósito, mas ele preferia estar conectado com Deus o tempo todo e ouvir a voz de Deus. Tinha poder para vencer o exército inimigo, mas ainda assim dizia: vou eu ou não contra os filisteus? E Deus dizia: vai. Deus dava, Deus determinava. Davi só faz errado quando deixa de ouvir Deus. Diga misericórdia. Você vê Davi consultando a Deus, não apenas quando se tornara rei, mas quando estava lá no campo, quando estava no anonimato. É algo tão lindo o que Deus fez com a gente nesses 13 anos. Porque nós não começamos com a igreja do tamanho que ela é. As coisas não aconteceram de um dia para o outro. E Deus me deu uma pessoa para me ajudar na administração da igreja, que é o pastor Jair. E aí, nas minhas conversas com o pastor Jair, vez por outra dizia: nós vamos fazer tal coisa. E a primeira pergunta que eu ouvia dele era: pastor, o senhor está falando isso por iniciativa própria, porque Deus falou com o senhor? E ele sempre soube que se eu dissesse: não, eu estou pensando nisso, ele podia questionar o que fosse. Mas se eu dissesse para ele: não, é Deus que está me dirigindo, ele ficava em silêncio. E aliás, quando ele perguntava isso me levava a refletir: é coisa minha ou é coisa de Deus? Porque eu vou dizer uma coisa: quando é coisa sua, você pode tropeçar, quebrar a cara. Mas quando é Deus na sua vida, eu quero concluir dizendo que você é o alvo de Deus. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: você é o alvo de Deus. Você não é uma coisa, não é um experimento. Ei, você não é uma aventura de Deus. Está entendendo isso? Está entendendo o que eu estou falando? Você não é uma aposta. Deus não está olhando para você e pensando: será que vai dar certo ou não? Será que vai acontecer ou não? Não, escute, você é alvo de Deus. Deus quer você, Deus quer usar você, Deus quer abençoar você, Deus quer que você viva bem. Antes de viajar agora para Israel, eu falei no domingo à noite aqui sobre propósito e sobre a prótese. Qualquer coisa pode cumprir o propósito. Qualquer coisa. Uma pessoa não tem uma perna, e essas são palavras de Myles Murray. Uma pessoa não tem uma perna, e aí ela vai num especialista e é feita uma prótese. E aquela prótese é colocada. Aquela pessoa pode até jogar bola, pode correr, pode caminhar. Já existem próteses que são caríssimas, mas que cumprem este propósito. E você olha, a pessoa está em perfeitas condições de viver.
mas ela tem uma prótese. A prótese cumpre o propósito, mas a prótese não pode viver o potencial, porque a prótese tem uma limitação. A prótese cumpre o propósito, mas não tem a vida, não tem o sangue. O sangue chega até onde a perna foi cortada, até onde o braço foi cortado. Você está entendendo isso? Pegue isso para a sua vida. Você não é uma prótese, você não é uma coisa, você não é um experimento. Você é alguém que Deus escolheu. Você só não vai cumprir o propósito, não só saber como as coisas funcionam, mas você vai estar conectado com a fonte. E o sangue de Jesus vai correr em você. A vida de Deus vai ser vida dentro de você. Aquilo que Deus é vai se manifestar dentro daquilo que você é. Você vai dar certo, a sua vida vai acontecer, porque você não é uma coisa, você não é um experimento, você não é uma prótese, você é alvo de Deus. Por isso, tudo vai melhorar na sua vida. O que vai melhorar, pastor? Seu trabalho vai melhorar, sua família vai melhorar, suas finanças irão melhorar, seu casamento vai melhorar, você vai ser melhor marido, melhor esposa, os seus estudos, você vai alcançar resultados maiores, o seu ministério, sua energia pessoal, sua fé, suas atitudes irão melhorar. Por quê, pastor? Você está conectado com a fonte. Sua reputação vai melhorar, porque você vai expressar o que Deus é em você. Suas intenções, seus desejos, seus sonhos irão melhorar. Sua mentalidade vai melhorar, os seus pensamentos, porque você não vai pensar debaixo de uma perspectiva humana, mas debaixo de uma perspectiva divina. Vai melhorar, seu esforço vai ser diferente, sua determinação será diferente, sua felicidade, sua generosidade, tudo vai melhorar na sua vida. Você vai alcançar resultados maiores, você vai melhorar. Espírito Santo, se o seu propósito, o seu potencial estiver conectado com Deus e a sua palavra, assim como Deus foi com Davi, será contigo. Vou repetir, assim como Deus foi com Davi, será contigo. Assim como Deus se manifestou na vida de Davi, Deus vai se manifestar na sua vida. Eu fico pensando qual era a cabeça de Davi quando encontrou Golias. Queria ler o pensamento, o que estava na mente dele, mas suas atitudes me levam a perceber que ele compreendia, porque ele não diz: olha, eu tenho uma funda, hein? Eu tenho pedras. Ô Golias, olha para mim aqui, eu nunca errei um alvo, eu sou fera. Não tem esse espírito em Davi. Davi não diz: eu vou com funda, eu vou com pedras. Davi diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia qual era a sua fonte, ele sabia como desfrutar do potencial que Deus tinha colocado dentro dele. Olha a perspectiva dele, todo mundo dizendo: o cara é grande, o cara é valente de guerra. Olha o bração, olha o pernão, olha o peitão de Golias. Ele era grande, olha só, ele é top. E Davi só olhou para uma coisa: que testão. Você está aí valorizando o inimigo, esquecendo de olhar para o alvo. Deus escolheu você, te deu as habilidades que você precisa, o potencial que você precisa, e você vai vencer. Você vai vencer esse gigante, porque você pode. Deus escolheu você porque você pode. Olha o que o salmista Davi, o rei Davi, diz lá no Salmo 87:7, quando chama os cantores e os músicos, dizendo a eles que eles deveriam ficar o tempo todo adorando a Deus. Ele diz: olha, parte do hino que vocês vão fazer, vocês vão dizer o seguinte:
Todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes estão em ti. Eles tinham que adorar a Deus dizendo o quê? Todas as minhas fontes estão em ti. Você quer ser abençoado desconectado de Deus? Você quer ser abençoado distante de Deus? Está na hora de você plugar a sua vida. Está na hora de você dizer: sem Deus eu não vou viver. Diga amém. Por que Jesus veio? Para restaurar o potencial, para te fazer enxergar o propósito, para cumprir em você a vontade dEle. Diga: Deus vai cumprir em mim a vontade dEle para a minha vida. Você é o alvo de Deus. Toda a Escritura, ela tem um destino. Qual é o destino? Alcançar uma humanidade perdida e trazê-la de volta para onde? Para a presença de Deus. Tudo começa em Deus, tudo flui de Deus, tudo vem de Deus. O resultado que você quer está onde? Em Deus. Você pode ser o melhor coach, o melhor médico, o melhor psicólogo. Você pode ser o melhor corretor de imóveis. Você pode ser o melhor juiz, o melhor advogado. Você pode ser o melhor profissional na sua área, o melhor executivo. Você pode ser o melhor faxineiro. Você pode ser o melhor empregado. Você pode ser o melhor em alguma área, em alguma coisa. Mas você só vai ser completo se estiver conectado com Deus. E escute o que eu vou dizer. Deus quer se conectar com você. Não pense que Deus está assim: não quero não, quero. Até hoje, quer saber? Até hoje viveu como queria, agora quer me buscar. Quero não. Deus não está de costas para você, te resistindo. Deus não está, sabe, de costas para você, dizendo: eu não quero nada com você não. Você foi zoiudo até hoje. Que tem amigo que é assim: agora pede favor, agora me liga. Quando estava bem, no bem bom, nem se importou. Tem mulher que fala com o marido: vai procurar tuas negas. É ou não é? Tem isso. Procura outra lá, vai. Muda essa mentalidade. Deus não está te resistindo. Deus está nesta manhã te atraindo. Deus está dizendo: vem, 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 vem. E eu quero encerrar dizendo uma coisa: não interessa qual é a perspectiva, qual é a percepção, como é que as pessoas te veem. O importante é como Deus te vê, o que Deus vê em você. Talvez tenha alguém querendo ocupar o seu lugar, querendo ser o que você é. Ninguém vai assentar-se à mesa para a ceia que foi preparada sem você chegar e ser honrado. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com azeite e o cálice transborda. Não vai faltar a unção e a alegria na sua vida. Você vai viver aquilo que Deus tem preparado em nome de Jesus.